Sim, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, toda a verdade e justiça. Te louvamos, Senhor, por esse dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez ouvir a Tua palavra. Porque como diz, Senhor, Romanos, se nós crermos no coração e confessarmos com a boca que Jesus Cristo é Salvador, é Senhor, a salvação virá sobre nós, Pai querido. Aquela obra maravilhosa e gloriosa que o Senhor nos concedeu, amando a humanidade, entregando o Teu único Filho, Teu unigênito, para que todos que olhem para Ele, creiam nele, tenham vida eterna, não pereça, não experimente a segunda morte. Temos que crer, confessar, temos que com um coração sincero acreditar nessa obra, Senhor, vivê-la em palavras e atitudes, caminhar segundo esta verdade, porque só assim alcançaremos a obra gloriosa do valor imerecido, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor e do perdão do Senhor. Obrigado, Pai querido, Deus de poder, por esta verdade ter sido expressada para a humanidade, para as nossas vidas, que possamos caminhar atentamente, fitos, com os olhos fixos nesta verdade. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado e por tudo que ainda fará. Esta é minha oração, no nome precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. E que o Teu Santo Espírito, nosso Consolador, nos ensine nesta manhã a verdade deste reino, do reino do Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, e glorifique o nome dEle. É o que eu peço em oração, juntamente com aqueles que creem, no nome de Jesus Cristo. E a igreja que crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, verdade e louvor. Bom dia! Shalom, amada igreja. Na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, se assente nesse domingo gelado. Um vento gelado. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Ele fez tudo perfeito. Amém? Vá lá para Isaías. Eu quero começar no capítulo 52. Quero pegar só 4 versículos do capítulo 52 de Isaías. E Deus maravilhoso. Ore para que a vinda do Filho do Homem não venha no inverno, no frio. Eita glória. Deus é bom, né? Jesus Ele é diferenciado, amada igreja. Não adianta. Ele é Senhor, Ele é Salvador. Ele vive e eternamente viverá. Eu quero pegar ali, o versículo 7. E depois eu vou lá para o versículo de número 13, de Isaías 52. Como são bonitos, andando sobre as montanhas, os pés daqueles que trazem as boas notícias, que anunciam a paz, que proclamam a salvação, que dizem a Jerusalém: o seu Deus reina. Esse versículo
é anunciado pelo apóstolo Paulo lá em Romanos. Ele fala sobre esse versículo. Que quando a pessoa não olha para a dificuldade diária, não olha para a adversidade do dia a dia, não olha para as notícias que abalam, que ferem, não olha para as perseguições, não olha para o sofrimento, e tem no coração que bonito é quando queremos proclamar a salvação, tudo se torna muito mais, eu digo, não prazeroso, mas verdadeiro. As pessoas conseguem enfrentar o obstáculo. Ela consegue enfrentar um aperto. Ela consegue enfrentar uma dificuldade. Ela consegue enfrentar um sofrimento. E aí não importa qual seja o sofrimento. Porque quando eu e você se apegamos a entender que se nós formos levados a viver tão somente a cada dia, a cada instante, respirar o Evangelho, as coisas vão acontecer. Sofrimento sempre existirá. Jesus Cristo disse que o dia mau viria. Existiria dia mau. E o dia mau para todo ser humano, para toda pessoa, existirá. Decisões precisam ser tomadas. Circunstâncias precisam ser enfrentadas. Problemas precisam ser resolvidos. Feridas precisam ser curadas. Precisam. E isso só acontece quando a gente tem um foco. E os nossos olhos estão fixos nessa verdade. Porque Isaías justamente fala no tempo que o povo estava em escravidão. Era um tempo difícil para Israel. Eles não tinham liberdade. Eles eram escravos. Isaías traz, olha, mesmo no cativeiro, mesmo na escravidão, entenda, olha e mantenha os seus olhos fixos na esperança. Na esperança. Anuncie. Mesmo em fraqueza, fale deste amor. Mesmo em sofrimento, anuncie essa verdade. Mesmo no tempo de perca e de luto, não deixe de anunciar. Nós temos que compreender algumas coisas. Que eu só posso consolar daquilo que um dia eu fui consolado. Eu só posso ter prioridade em falar se um dia passei por lá. Entenda isso. Então, se todas as coisas contribuem e cooperam, porque Deus tem um decreto, Deus tem um desígnio, Deus tem um plano para toda a humanidade, Deus tem um plano para a minha vida e para a tua vida, e tudo que acontece é para contribuir para este plano, é para que nós possamos viver essa verdade. Isaías está dizendo, olha, vamos acordar, vamos despertar, porque é feliz, porque é bonito, é realmente andar sobre as montanhas. Bonito é isso, ou seja, são bonitos aqueles que, andando sobre as montanhas, os pés daqueles que trazem o quê? As boas notícias,
E anunciam o quê? A paz. Que proclamam o quê? A salvação. Que dizem a Jerusalém, o seu o quê? Deus reina. Notícia de paz, de salvação. E aí ele continua dizendo, lá no versículo 13, vejam, o meu servo agirá com muita sabedoria. Ele será muito honrado e digno quê? De admiração. Mas muitos ficarão espantados quando o virem. Eles verão o meu servo coberto de sangue, com suas feições completamente o quê? Deformadas, a ponto de nem parecer mais gente. Até mesmo reis e nações distantes ficarão sem fala por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão. E o que não ouviram, compreenderão. Com o seu sofrimento, ele purificará muitas nações. Isaías aqui começa a anunciar a obra gloriosa da cruz, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele deixa muito claro. Vão achar que nem é gente, porque terá a sua face, a sua feição completamente deformada. Vocês o verão coberto de sangue. Mas por causa dessa atitude, por causa daquilo que ele fez, os seus olhos verão. Por causa daquilo que vocês ouvirão a respeito dessa obra, vocês compreenderão. Eu posso até negar Cristo, mas a obra dele na cruz me condenará. Entenda isso. Ele fez. E a notícia se espalhou. E todos estão ouvindo. Entenda isso. Houve a execução da cruz para que ninguém tenha desculpa ou negue ela. Isaías deixa isso muito claro, profetizando sobre o que aconteceria no futuro a respeito do Messias, a respeito do Salvador. Isaías anuncia, fala, olha, mesmo que vocês não queiram, vocês vão ver. Mesmo que vocês não dão atenção, ouvirão e terão compreensão. Porque não poderão negar aquilo que foi realizado. A própria obra da cruz. Quem rejeita ela o condenará. E aí Isaías continua dizendo, quem creu naquilo que nós anunciamos, a quem foi revelado o poder do Senhor? E ele diz, aos olhos de Deus, ele era um pequeno quê? Ramo, brotando de uma raiz, em terra seca. Mas para nós, ele não tinha beleza alguma, não havia nada em sua quê? Aparência que chamasse a nossa atenção, ou que nos ou quê? Que nos agradasse. Para Deus, Jesus Cristo é a videira, e para nós? Para Deus, Jesus Cristo era a videira, é a videira.
aquela planta que nasceu, cresceu e deu fruto em uma terra o quê? Seca. Ou seja, para Deus, quem realmente está na videira dá fruto. Para Deus, aquele que realmente entrega a sua vida a Cristo Jesus, mesmo sendo seco, tem vida. Para Deus, aquele que decide renunciar a si mesmo, viver os planos, os decretos, ou seja, pegar a sua cruz e seguir Jesus Cristo, mesmo que não tenha vida, viverá. Porque Jesus Cristo deu fruto em terra seca. Para Deus, aqueles que se dispõem a estar nele, em Cristo Jesus, não perecerá, terá vida eterna, e os seus frutos permanecerão. Para Deus, só tem vida em Cristo Jesus. Jesus Cristo é esse pequeno ramo que brotou em uma raiz, em uma terra seca. Quem está em Cristo, mesmo que esteja seco, terá vida. Mesmo que esteja morto, viverás. Só em Cristo Jesus, igreja. Ele não agrada a ninguém. Ele não convence as pessoas com a sua beleza, porque nele não tinha beleza alguma. A aparência dele não chama a atenção de ninguém. Não agrada a ninguém. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. E aí eu volto lá em Isaías, né? Mas os pés dele anunciou as boas notícias. Nos pés dele não ficou fraco, não perdeu as forças, não parou, mesmo sendo desprezado, mesmo ninguém dando importância a ele, mesmo tendo a experiência da dor e do sofrimento, ele não parou de anunciar. O desprezo de muitos por ele não calou a boca dele e as atitudes dele. A dor e o sofrimento não fez ele desanimar, nem se trancar em um quarto, nem desistir de viver, muito pelo contrário. Enfrentou todo o dia mal da vida dele, experimentado em dor e sofrimento. Primeiro rejeitado pelos seus, depois traído pelos discípulos, depois julgado pelo seu povo, maltratado, ferido, como diz Isaías. Não havia formosura nele, ele era rejeitado, mas mesmo assim, não parou, não desistiu, não quis largar os planos de Deus para a vida dele, os decretos de Deus para a vida dele, não quis abandonar
o amor de Deus pela humanidade. Não desprezou o seu cálice, muito pelo contrário, bebeu. E eu tenho certeza que nenhum de nós já passamos por isso. Eu tenho convicção que nenhum de nós experimentou o desamparo de Deus por causa dos nossos pecados, como Ele experimentou por causa dos nossos pecados. Ele experimenta o desamparo de Deus, o abandono de Deus, para que eu e você não experimentasse, para que o pecado não nos destruísse. Não nos distanciasse eternamente de Deus. Foi Ele que experimentou a nossa culpa e a nossa condenação. Foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que experimentou o abandono de Deus, o desamparo de Deus. Por que me abandonaste? Foi esse o último suspiro de Jesus Cristo. Ou seja, o que era para ser para nós, foi nele. O nosso julgamento, Ele experimentou. E Ele sabia de tudo isso. Ele sabia da dor, Ele sabia do desamparo, Ele sabia do abandono, Ele sabia do sofrimento, Ele sabia da morte, Ele sabia do inferno, Ele sabia que tudo isso seria experimentado por Ele, mas não abandonou. E nós, por causa de uma dor de cabeça, e nós, por causa de uma notícia insignificante, e nós, por causa de um não, e nós, por causa de alguém que fala alto com a gente, ou porque despreza a gente, ou porque de repente tem uma palavra áspera, nós queremos parar tudo, nós queremos abandonar tudo, nós queremos largar tudo. Eu fico imaginando se ele não tivesse vindo. Como estaríamos hoje? Se com a presença do Espírito Santo a gente está assim. Imagine sem a vinda dele e sem um Consolador. Como estaríamos? Porque o diabo não brinca de oprimir. De fazer as pessoas tropeçarem e pecarem. O que o diabo mais quer para mim e para você é nos atormentar eternamente. Fazermos escravo dele. Aí vem um que se entrega no nosso lugar. E aí muitas vezes a gente não tem zelo pela palavra dele, não tem zelo pelo reino dele, não fazemos as coisas com excelência para ele, sempre nos trancos e barrancos, sempre colocando e buscando argumento. Somos uma vergonha por aquele que tudo fez por nós. Uma vergonha. Só colocamos os nossos interesses na frente. O reino se tornou um objeto para nós.
Ele não tem sido a nossa verdade, a nossa essência. É mais um objeto que nós agregamos para as nossas vidas. Só isso. Como agregamos as roupas, os sapatos, os utensílios da nossa casa, os celulares, a tecnologia. Assim tem sido o reino para nós. Foi mais alguma coisa ou algo, ou mais um objeto que foi agregado. Não é a nossa verdade, não é o nosso alimento, não é a nossa essência. Não fazemos nada por excelência. Nem por decência. Não há um zelo. Não se preocupamos se a dracma se perdeu. Não estamos nem um pouco preocupados do cálice que há e tem que ser bebido. Não estamos nem um pouco preocupados em ser limpo para que continuemos dando fruto. Porque aquele que não dá fruto, o próprio Jesus Cristo disse, vai ser cortado da videira. Aí uma notícia ruim nos afasta dele, uma condição de perda nos afasta dele, uma condição de tristeza nos afasta dele, uma condição porque não conseguimos alcançar aquilo que queríamos. Sonhávamos tanto com isso e agora nos afasta dele. Por que Deus não me deu? Por que Deus não ouviu a minha oração? Por que Deus não me concedeu o meu pedido de oração? Por que Deus não realizou? Ele sabe. Espera aí. Objeto? É escravo? Tem por obrigação? Espera aí. Não é o contrário? Não somos nós que temos que servi-lo, obedecê-lo, amá-lo, nascer de novo? Não somos nós. Não é Ele que é Senhor. Não foi Ele que nos resgatou. Espera aí. Por causa das nossas iniquidades, estávamos indo para o abismo eterno. Por causa dos nossos pecados, estávamos indo para o fogo eterno. A nossa vida só seria essa. Por causa dos nossos pecados. Porque a próxima seria a morte. Nós teríamos uma vida de 50, 60, 70, 80, com muita força, 100, 110. Mas quando fechássemos os olhos, experimentaríamos a morte, justamente porque somos pecaminosos. Desde o nosso nascimento, a nossa natureza carnal, ela luta, ela é inimiga de Deus. Ou seja, não é nós que precisamos dele. Será que o barro tem tanta audácia para chegar no oleiro e dizer, não quero ser assim? Me fizeste errado, me formaste errado,
Mas Isaías disse, né, que ele não teria formosura. Ele não conseguiria nos atrair. Porque a aparência dele não nos alegraria. Está escrito. Que a gente não daria a menor importância a ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. Mesmo a gente não querendo ele. Mesmo a gente com essa vida de desprezo por ele. Mesmo a gente não vendo afeição. Mesmo a gente não sendo atraído por ele. Pela beleza dele. Porque nele não existia beleza. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento e as nossas enfermidades. E nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus. Que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta. Ele foi ferido por causa de nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. E agora a gente vem diante dele, dando ordem, exigindo que ele traga os mimos que nós queremos. Porque se não for assim, não quero, Deus. Não, Jesus. Aquele dia eu te pedi algo e não aconteceu. Eu coloquei uma situação diante de ti, segundo a tua palavra, e não foi realizado. Ou seja, não é Ele que é Senhor, somos nós. É isso. Porque pelas nossas atitudes estamos sendo assim. Lembra o que Isaías disse? Porque ele realizou, vocês viram. E porque ele realizou, a notícia chegou até vocês. E vocês o quê? Ouviram. Que coisa, né? Como desprezíveis somos. Como somos maus, pessoas más. Só vivemos os nossos interesses, as nossas vontades. Damos ordens para Ele o tempo todo. Mas não temos a coragem, a vergonha de dizer para Ele: a partir de hoje só vou anunciar e mais nada. Não importa o que enfrento, não importa o que passo, o que o Senhor fez por mim é suficiente para que eu reconheça o teu senhorio. O que chegou aos meus ouvidos é suficiente para que meu joelho se dobre e a minha língua lhe confesse. O que chegou até os meus olhos, pela obra do Senhor, por aquilo que o Senhor fez na cruz, é suficiente para eu renunciar, para que eu renuncie os meus próprios desejos, para que eu pegue também a minha cruz, para que eu beba o meu cálice, e para que eu te siga, porque a história conta o teu amor por
mim. A história conta o teu amor por mim. A história anuncia a obra gloriosa que o Senhor fez em meu favor. E aí nós vamos encerrar. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Acabei de dizer isso agora. Cada um buscando seus próprios interesses, as suas próprias vontades. E ele, sabendo de tudo isso, ainda se entregou por nós. E ele, sabendo de tudo isso, ele aceitou a nossa maldade no corpo dele, sobre a vida dele. Mesmo ele sabendo de tudo isso, ele aceitou as nossas iniquidades sobre ele. Sobre ele. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única o quê? Palavra. Foi levado como um cordeiro vai para onde? O matadouro. Como a ovelha fica muda diante de quem corta o quê? A sua lã. Ele não abriu a boca. Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes, por causa dos pecados do meu povo. Ele foi castigado. Aceitou um julgamento injusto e mentiroso. Aceitou ser cortado da face dessa terra e não ter nenhuma descendência nessa terra. Por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. Morreu como um criminoso e foi enterrado junto com os ricos. Embora não tivesse cometido nenhuma injustiça, ou tivesse dito uma o quê? Só mentira. Criminoso ele foi considerado. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e o seu sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e terá vida longa. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá a luz e ficará satisfeito. Através de tudo o que passou, o meu servo, o justo, fará que muitos se tornem justos diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si os pecados deles. Coloca sobre os vossos pés e nós vamos orar. O plano perfeito de Deus para a humanidade exigia o seu sofrimento, exigia a sua morte. E assim foi Jesus Cristo. Mas Isaías disse, depois de tudo isso, porque ele creu e viveu, ele ressuscitará. E aquilo que Deus tinha como vontade para a humanidade, prosperará por causa dele. Tudo está em Jesus Cristo. Entenda isso. Entenda isso. Foi por nós que ele sofreu.
E a gente ainda vai ficar dando desculpa? E a gente ainda vai ficar andando pelos nossos próprios caminhos? Como aqui Isaías disse, aqui está escrito. Hã? Ou seja, Deus sabia que a gente estava preocupado só com as nossas vidas. E mesmo assim, o Filho aceitou essa obra. Até quando? Vamos ficar longe dessa verdade. E ficar olhando para as condicionantes, ou para as variações, ou variedades da nossa vida. Até quando? Hã? Até quando? Vamos colocar tudo em primeiro lugar. Até quando o reino será só mais um objeto da nossa vida? Como assim, pastor? É simples, você já não parou para analisar que tudo que faz parte da nossa vida são objetos? Ou não? É óculos, é celular, é roupa, é calçado, ou não? Você já não parou para analisar? É carro, é moto, é sofá, é cama, geladeira, banco. E o grande mal de tudo isso é que a gente está fazendo Jesus Cristo ser assim também. Mais um objeto. E nada mais. Nada mais. Porque todos esses objetos a gente manda. Ou não? Manda ou não manda? Eu vesti isso. Aí tem um cachorrinho faz isso. Não! Aqui! Hora de comer! Aí o carro leva para onde você quer, para onde nós queremos. Liga a televisão e assiste o programa que deseja. Quem manda neles? Somos nós. E assim estamos nós com Cristo Jesus. Ele é Senhor e a gente quer mandar nele. Faz isso, Jesus. Agora é desse jeito, Jesus. Não, tem que ser assim, Jesus. Por que o Senhor não deu aquilo lá para mim, Jesus? Jesus, eu cheguei até de sonhar. O Senhor mandou profetas para falar aos meus ouvidos que seria assim, Jesus, e não foi. Por que o Senhor me deixou assim? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me largou? Por que, Jesus Cristo, essa situação chegou até mim? Por que essa notícia ruim veio sobre mim, Jesus? Que isso? Mas o Senhor é Ele, não sou eu. O reino é dele, não é meu. Não sou digno nem do amor ágape. Não sou digno de nada que Ele fez por mim. Não sou mesmo. De nenhuma ação que Jesus Cristo fez por mim sou digno. Sou merecedor. Não tenho. Não. Mas sou digno de cobrar, né? Sou, né? Sou digno de, nas minhas orações, apontar o dedo para o Senhor. Sou digno. Oh, como sou. Não era digno do seu amor, nem da sua graça, nem da sua misericórdia, não era. Agora quero dar ordem para Ele. Quero dizer para Ele como tem que ser a minha vida.
estava conduzindo ela para a morte, Ele foi lá, me resgatou, me fez fazer uma conversão, me deu o Teu Santo Espírito, e aí eu quero ensinar o Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, você tem que fazer assim, sabe? Porque olha, está na hora, sabe do quê? Está na hora de nós, que se dizemos cristãos, ser constrangido por esse amor. Essa é a verdade. Está na hora de nós nos tornarmos novas criaturas. Está na hora do Espírito Santo ser o nosso orientador, o nosso tutor. Está na hora de obedecermos às suas palavras. Está na hora de nós nos renunciarmos, pegarmos a nossa cruz, bebermos o nosso cálice, vivermos o nosso decreto, os planos de Deus, o decreto dele na nossa vida. Está na hora de dizermos assim: eis-me aqui. Está na hora de dizer: renunciamos a todos os nossos direitos, como um dia o Senhor renunciou a tudo, a todos os teus direitos, Jesus. Como homem, como ser humano aqui nessa terra, para nos resgatar da morte, para nos resgatar da morte. Está na hora desse amor nos constranger. Está na hora de esquadrinhar os nossos corações. Está na hora de vermos formosura nele, beleza nele. Está na hora de sermos atraídos para ele. Está na hora de vivermos o sofrimento dele, a dor dele. Está na hora de olharmos a sua beleza, de desejarmos a sua presença, de ansiarmos pelo teu reino. Oh, Maranata! Oh, Jesus Cristo, vem, Senhor! Estabeleça o teu reino na nossa vida. Seja feita a tua vontade, Pai, aqui nessa terra, sobre a minha vida, como é no céu. Oh, está na hora. Está na hora de sermos constrangidos por esse amor. Está na hora de dobrarmos os nossos joelhos. Está na hora de crermos com o coração e confessarmos com os nossos lábios. Está na hora de aceitarmos essa obra. Está na hora de vivermos essa obra gloriosa da cruz. Está na hora. Está na hora. Está na hora de aceitarmos a cura. A cura. Oh, Ele vive.